A morte é uma coisa que a Turritopsis dohrine não conhece. A vida dessa espécie de água-viva só acaba se ela for gravemente ferida. Do contrário, ela vai vivendo, sem prazo de validade. Eu já fiz um vídeo sobre elas, você pode conferir aqui no card. Essa é uma verdadeira e útil mágica evolutiva. Mas e se pudéssemos fazer isso com o nosso corpo? Um grande cientista diz ser possível. Ficou curioso? Então vem comigo aprender um pouco mais. Olá, meu nome é Leomar Silvestre e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ultrajante. A imortalidade existe na natureza, mas nós não nos beneficiamos dessa mordomia. Ao longo do tempo, inevitavelmente, o nosso corpo se deteriora. Perdemos os melanócitos, que dão cor aos cabelos, o colágeno da pele, a cartilagem dos ossos. Ficamos grisalhos, enrugados, com dores nas juntas, velhos. Numa sucessão de baixas, células e órgãos vão deixando de cumprir funções cruciais para o corpo, até que tudo isso culmina numa pane geral e nós morremos. Para impedir que o corpo se deteriore desse jeito, o homem já tentou de tudo, de mumificação no Egito Antigo a injeções feitas a partir de testículos de animais na França do século XIX. Só que agora estamos mais próximos do que nunca do sonho da imortalidade. Por causa dessas espécies Highlanders, cientistas do mundo todo acreditam que nós também podemos ser imortais. E já tem propostas para isso, divididas em duas linhas: remédios, feitos para aprimorar nossa defesa contra a morte, e inovações tecnológicas que nos tornarão quase robôs. Em 50 anos não vai mais existir definição para expectativa de vida. Teremos um controle tão complexo do envelhecimento que as pessoas viverão indefinitivamente, diz Albert de Grey, geneticista da Universidade de Cambridge. Não é uma tarefa fácil. Essa pesquisa está diretamente relacionada ao estudo do envelhecimento, que a ciência ainda não conseguiu destrinchar completamente. Pelo que se sabe, o corpo funciona como um carro. Depois de muitos quilômetros rodados, ambos acumulam defeitos. A diferença é que, quando quebra, nosso corpo dá um jeito de se consertar. Se você sofre um corte, o sangue estanca em minutos, não é? O problema é que essa manutenção segue bem enquanto somos jovens, mas vai perdendo a eficácia. Com o tempo, células param de se reproduzir, o corpo vai sofrendo ataques do ambiente e a nossa máquina não dá conta de reparar tudo. Ficamos velhos, fracos e vulneráveis. Para que possamos viver para sempre, esse sistema de reparos não pode parar, e já apareceu proposta de todo tipo para isso. E antes essas ideias eram tidas como fringe science, algo como ciência marginal, que tem mais de especulação do que de fato, agora elas começam a ser vistas com seriedade, tanto que acabaram de levar um Nobel. Uma pista: o câncer. Aconteceu recentemente, em outubro de 2009. 3 pesquisadores americanos ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e $466 mil cada um por terem começado a decifrar por que nossas células envelhecem. A chave está numa palavra: telômeros. O processo de envelhecimento é complexo e depende de vários fatores. Os telômeros são um deles, declarou a Fundação Nobel ao anunciar o prêmio. Para quem não se lembra das aulas de biologia, aqui vai a cola. Telômeros são os fragmentos da ponta dos nossos cromossomos. São como tampinhas que os protegem. Quando uma célula se divide, essa tampinha tende a ficar menor e a célula a se deteriorar. O processo, repetido a cada divisão celular, faz com que ela envelheça, ou melhor, que você envelheça. Mas em algumas células cancerosas, isso não acontece. Elas se dividem sem sofrer danos. Por quê? Graças a uma enzima que estimula a construção do telômero, a telomerase. Segundo os vencedores do Nobel, a telomerase trabalha mais nas células cancerosas do que em outras e as protege. Basicamente, é essa enzima que torna o câncer tão poderoso. Apesar de premiada só agora pelo Nobel, a descoberta é dos anos 80 e fez com que os cientistas pensassem que com a telomerase poderiam prolongar a nossa vida, deixando as células saudáveis tão resistentes quanto as células cancerígenas.
A pesquisadora Maria Blasco, do Centro Nacional de Pesquisas Oncológicas da Espanha, testou a hipótese com ratinhos. No seu estudo, ratos com mais telomerase nas células viveram até 50% mais que os outros, mas apresentaram mais tumores, acabaram morrendo de câncer. Em 2008, a equipe de Blasco conseguiu controlar a difusão das células cancerígenas, o que abriu espaço para a possibilidade de estudos com humanos. Se pensarmos no aumento semelhante de expectativa de vida para pessoas, isso significaria morrer entre os 115 e os 120 anos, diz a pesquisadora. Ótimo, mas calma lá, por que só até 120 anos e não por toda a eternidade? É que, como a pessoa do Nobel disse, o envelhecimento é complexo. A telomerase ajudaria a aniquilar uma causa desse processo, mas precisaríamos de armas diferentes para combater outras ameaças. Lembra de como o corpo é parecido com um carro? Para que seu poçante fique sempre em ordem, você o abastece regularmente com combustível, troca as peças, conserta as batidas. Não é que ele vá ficar com cheirinho de novo, mas continuará rodando para sempre se fizermos manutenção. No corpo, vale a mesma regra. Cada iniciativa já proposta pela ciência para prolongar a vida só garante alguns quilômetros a mais se usada sozinha. Para chegar à imortalidade de fato, precisaremos de um serviço completo que ofereça todo tipo de reparo que o nosso corpo necessita. Então a telomerase ajudará as células a não se deteriorar. Mas e se elas já tiverem sido maltratadas? Aí partimos para outras ideias, começando pelo básico, renovar o combustível. O geneticista britânico Albert de Grey, da Universidade de Cambridge, propõe que façamos isso com células-tronco, injetadas periodicamente em nosso corpo. Elas poderiam assumir o papel das células mortas e daquelas danificadas pelo processo natural de divisão celular. Como as células-tronco têm a capacidade de formar novos tecidos e órgãos, elas funcionariam como um remedinho, tomado de tempos em tempos no consultório do médico para evitar e aniquilar doenças. Faríamos um transplante periódico e as células-tronco seriam iguais às originais do nosso corpo, só que novas em folha, afirma de Grey. Resultado, teríamos órgãos jovens para sempre. Não é algo tão distante da realidade. Células-tronco já são usadas em pesquisas para o tratamento de doenças como diabetes e esclerose múltipla. O próprio Brasil tem bons resultados. No Centro de Terapia Celular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o pâncreas dos voluntários ao tratamento para diabetes voltou a fabricar insulina, e os pacientes deixaram de depender de injeções diárias. Mas teríamos também de consertar os arranhões que levamos durante a vida, como os causados pela comida, não só fritura e carne vermelha, mas comida no geral. Está provado desde os anos 30, quando a Universidade de Cornell demonstrou que ratos submetidos a uma dieta 30% menor chegaram a viver 40% mais. É um processo conhecido como restrição calórica, explicado por uma questão evolutiva. Sempre que o homem passou por momentos de escassez de alimentos na história, os mais adaptados às condições difíceis sobreviveram. A principal teoria é de que quando passamos fome, nossas células entram num estado de alerta para otimizar os recursos que têm, como proteínas. Mas não, ninguém vai ter de viver a pão e água por 300 anos. O que a ciência quer fazer é simular essa esperteza que o corpo adquire quando a fome aperta. Daqui a 5 anos já vai ser possível comprar fome em pílulas nas farmácias. Pelo menos é o que promete o laboratório que está desenvolvendo o remédio. Se você gostou desse conteúdo e quer receber mais, se inscreva no canal e ative as notificações. Então, até a próxima. Tchau, tchau!